hidratação, ela tá com falhas visíveis. Ó, que assunto bom, a gente vai abordar sobre esse assunto. Então vamos entrar de fato nesse assunto que eu tô mega curiosa? A alopécia, gente, é a perda de cabelo em áreas em que normalmente ele deveria crescer. Ele é um problema que acomete homens, que acomete mulheres, podendo ser causado por influências genéticas, processos inflamatórios locais ou doenças sistêmicas também, tá? Então, nessa doença, o cabelo cai em grandes quantidades em determinadas áreas, proporcionando aquela visualização, sabe, do couro cabeludo que deixa as pessoas arrepiadas, assim, e assim até mostrando a pele também, que antes era coberta por cabelos ou por pelos corporais. O cabeleireiro, só para você ter uma ideia, é a pessoa ideal para identificar os melhores produtos para tratar e finalizar o tipo de fio no dia a dia. No entanto, há casos em que é necessário você ir e consultar um tricologista para resolver até esse teu problema capilar. Então, esses profissionais, assim como a doutora Tâmara, que é dermatologista, eles estudam o couro cabeludo e os fios, de modo geral, num ponto de vista médico. E eles podem ajudar, de fato, até alguns casos mais persistentes ou até extremos de escamação, alergia, afinamento, entre outros quadros também. E o nosso assunto aqui, meu bem, é a alopécia, que é um dos temas mais votados da nossa enquete. E a nossa convidada é dermatologista, tricologista. Ela trabalha com transplante capilar, inclusive também com microtransplante de sobrancelhas. É a Tamara Vanzella. Seja bem-vinda, doutora querida. Primeira vez de muitas, meu amor. Coisa linda. Parece uma bonequinha de teto, meu Deus. A doutora é linda pelo Instagram, gente. Pode seguir lá, a doutora Tamara. E assim, como você é linda, você é toda fofa, obrigada, gente. É mamãe também. Também. Sabe quanto é difícil a gente conciliar trabalho, queda de cabelo, com que família. Acontece depois, né? Exatamente. Acho que tal a gente começar respondendo essa pergunta, já ligando mesmo sobre a amamentação. Quem mandou pra gente foi a pergunta Aline Campos Ribeiro. Ela falou, o que eu faço para queda na amamentação? Estou com falhas visíveis. Não sei se é sobre o alopécia ou não, mas o que a doutora poderia falar? Então, Ju, é interessante, porque assim, a queda não tem a ver com a amamentação, ela tem a ver com o pós-parto. Então, aquelas mulheres que não vão amamentar também podem ter queda, tá? E é uma queda esperada, já que na gestação o cabelo não cai. Então, a gente vê a gestação cabelo bonito, cabelo cheio, a mulher que já ficou grávida, ela já passou por isso, provavelmente. E depois que retiram-se os hormônios da gestação, esse cabelo vai cair. Quando ele começa a cair, a gente precisa fazer alguns cuidados. Normalmente, ele é uma queda benigna, mesmo que deixa falhas, são falhas que vão se resolver, tá? Normalmente, ele volta a crescer. É claro que a gente precisa fazer uma avaliação para quê? Para ver os exames de sangue, como estão, né? Às vezes, fazer alguma reposição nutricional. Como está amamentando, a gente tem alguns limites, né? Tem algumas coisas que podem cuidado, e outras que não podem, exatamente. Então, por isso, a gente tem que passar por uma avaliação, por uma consulta e ver. Mas, em geral, existem medicações que a gente consegue controlar essa queda, só que eu acho que o alerta aqui é não se desespere, pode ser uma queda muito forte, mas em geral ela não vai deixar falhas, vai voltar a crescer tudo. Ai, que bom! Vamos começar o nosso assunto, produção? Bora compartilhar. Esse é um assunto, daqui a pouquinho, Cleuzinha de Mandaguaçu. Vou fazer a perguntinha para a doutora, tá? A gente vai entrar primeiro no nosso assunto de alopécia. Eu quero que vocês aí de casa olhem para o espelho nesse momento e comparem. A tua faixinha aqui de cima tá parecido com essa? Essa a gente fala que é a ampliação da risca mediana, doutora. Isso. Ela vai ganhando campo para lateral, é isso? Exatamente. Isso, Ju, retrata a alopécia androgenética, tá? O que é alopécia? Alopécia é falha de cabelo. Eu falo que é um nome, a gente precisa dar um sobrenome. Isso. A androgenética é o que a gente conhece como calvície, tá? Então, o nome popular é calvície, que é uma queda genética, normalmente tem na família. E nas mulheres não é manifesta que perde todos os cabelos, não, vai abrindo a linha média. Então, a gente vai vendo que aquela risca de divisão vai acontecendo isso como está no desenho. E à medida que vai evoluindo, não vai tratando, vai aparecendo mais ainda. E é interessante prestar atenção, porque quanto antes a gente perceber, diagnosticar antes a gente vai tratar e os resultados serão melhores. A gente tem uma outra imagem que fala sobre o couro cabeludo queimado pelo sol. Sim. E aí a gente já vê um rosado também. E também mostra essa falha, né, doutora? É interessante que agora no verão muitas pessoas percebem que tem alopécia agora, porque vão pra praia, queimam o couro cabeludo e falam, ué, ano passado não queimava, o que aconteceu? Olha. E aí começa a perceber que realmente tá abrindo, tá ralhando, porque muitas vezes não tem queda, tá? Muitas vezes o cabelo, ele vai
afinando. Então, você não percebe nos primeiros sinais. Você vai ver depois que já está aparecendo a falha. Essa é a próxima deixa, a doutora foi perfeita. Pode colocar a próxima. O rabo de cavalo, quando você prende, está ficando ralinho, está sem volume. Olha que sinal bom, doutora. Isso, é o sinal porque muitas pessoas falam, agora eu dava uma volta no elástico, agora eu tô dando 2 para prender o cabelo. Então, são sinais que a gente precisa ficar alerta, porque muitas vezes não vai ver esse cabelo cair. E vai falar, tá tudo bem com o meu cabelo, tá ótimo, só que aí a hora que vê o rabo diminuiu, aumentou a falha aqui. Então, são sinais de alerta que precisa procurar especialista. Se pega no cabelo, tá sem graça, né? Assim, tá pequenininho. Essa escala, doutora, que eu falei pra doutora, veja, gente, como pode... Coloca na geral, produção, até para que a gente possa ver eu e a doutora aqui. A gente começa ali na número 1, tá ok, tá tudo cobertinho. A número 2, percebe-se uma falha e ela vai ganhando corpo até chegar na número 8, que é cometer um lado, no caso o nosso lado direito e esquerdo do telespectador, que é assustador, né? Isso, é uma escala de evolução de perda de cabelo, realmente. Olha. Então, a gente usa essas escalas para quê? Para classificar o paciente e para direcionar o tratamento, além de ter um acompanhamento. Então, esse paciente melhorou, piorou. Então, são casos que podem acontecer nas alopécias de falhas que a gente precisa ficar alerta. Perfeito. Tá? Perguntinha na tela, produção, eu adoro. A alopécia tem cura? Quem mandou pra gente foi o Rodrigo Chaves, pelo WhatsApp. Então, Ju, depende, né, Rodrigo? Depende da alopécia. Porque tem alopécia, por exemplo, uma alopécia areata, que é aquela falha bem redondinha, que os homens têm na barba, que pode ter no cabelo, bem localizada. Muitas vezes ela tem cura, vai ser um episódio único, na maioria das vezes, e vai solucionar. Agora, uma alopécia androgenética, que é uma calvície, ela não vai ter cura, ela tem um controle, a gente consegue tratar, ela existe tratamento, mas é um tratamento contínuo, porque é genético. Então, não vai ter um remédio que vai tomar e que vai sumir, até mesmo o transplante. Olha lá. A gente faz transplante, só que precisa continuar tratando. Essa foi interessante, ela tem alopecia fibrosante, é isso? Isso. Frontal. O que fazer para ela não perder tanto cabelo? Quem foi? A Marli Rocas mandou pra gente. Então, a Marli tem alopecia fibrosante frontal. O que é isso? É uma alopecia inflamatória, então o couro cabeludo inflama, vai perder na sobrancelha e a linha daqui de frente vai indo para trás. Deus. Então, é uma doença muito comum hoje em dia, a gente tem muitos pacientes, né, principalmente mulheres, e o que a gente precisa é fazer tratamento medicamentoso. Como ele é uma inflamação, nós precisamos desinflamar esse couro cabeludo. Então, é necessário vários medicamentos, às vezes até mais de um para desinflamar, em geral, de passar e de tomar. Isso só na consulta, por quê? Porque a gente tem que ver qual é o perfil do paciente, como estão os exames, para identificar qual vai ser o remédio. Inclusive, deixa eu já fazer a perguntinha, que a doutora falou aí, a Cleusa Crispim. Cleo, obrigada. Fica aí, me dando audiência, porque a tua pergunta está sendo feita. Ela disse que ela tem um tratamento, olha só, ela faz aplicação de minoxidil, mas ainda cai muito. Me ajuda, por favor, eu vou ficar até o final do programa com você, porque eu quero ver se eu tenho algo de diferente para não cair tanto cabelo. Ela é Cleusa de Mandaguaçu. Exato. Eu acho assim, o mais importante é a gente ter um diagnóstico. Então, faz a aplicação de minoxidil. O minoxidil é uma droga muito usada nas alopécias. Mas qual é a alopécia, entendeu? Será que esse minoxidil, ele tá tendo uma indicação boa? Porque tem casos de alopécias que a gente não usa. Então, a gente precisa ter um diagnóstico. Eu bato muito isso na tecla. Antes da gente falar se o tratamento tá certo ou não, a gente precisa ver qual é esse tipo de alopécia. E aí, determinar se vai estar certo ou não. Às vezes, não é só o minoxidil. Pode até ser ele, mas precisa de mais alguma outra coisa. Como que tá a parte emocional, como que tá a tireoide, ferro, anemia, então a gente precisa ter essa... É uma associação, né? Aqui nós temos a Lourdes, perguntou pra gente, Camargo Florentino, ela pergunta pra doutora qual é o medicamento que a gente pode tomar pra crescer cabelo. Toda mulher quer um remédio pra crescer cabelo. Ai, a gente adora essas coisas. Isso vai depender da genética, porque tem paciente que fala assim, eu quero ter o cabelo lá na bunda, mas se não tem genética pra ter cabelo comprido, não vai ter. E volumoso não vai ter, Não vai ter. Então, se você tiver um problema, aí sim, a gente tem alguns medicamentos, o minoxidil é um deles, existem vários outros. Mas se você não tem, se você quer só aumentar, é difícil fugir da sua genética. Eu, por exemplo, tenho cabelo fino, não vai sair disso daqui. Daí faz um babyliss, um corte que ajuda a dar volume. Aí agora nós temos mais uma perguntinha. A Cleide mandou pra gente. Tenho ansiedade, meu cabelo tá caindo muito. Sim, é uma das principais causas, né? O estresse, a ansiedade, aí tem que tratar a ansiedade, tem que tratar a causa, né? A queda de cabelo é um sinal, mostra o que tá errado. Se é ansiedade, a gente precisa tratar a ansiedade. Eu gostaria de saber, eu tenho uma coceira
uma coceira e aumenta uma casquinha no couro cabeludo. Um abração. A Maria Aparecida de Lima, de Marialva. Isso é muito comum. Precisa, primeiramente, investigar. Por quê? Pode ser uma dermatite seborreica, que é o mais comum, que é o quê? Um excesso de oleosidade do couro cabeludo, que vai levar a caspa, a coceira e descamação. Porém, pode ser alguma doença inflamatória. Alguns outros tipos de doença começam com descamação e casquinha. Então, pode ser uma coisa leve, mas também pode ser uma coisa mais séria. Por isso que precisa avaliar. Tem que ir atrás. Tem mais alguma perguntinha pra gente limar rapidinho esse assunto? Já rapidinho, produção, prometo. Vai, doutora, responde, ela é muito direta. Pode colocar aí? Última perguntinha, vamos ver aqui. Muitas vezes os cabelos caem para a chegada de novos fios. Como saber se essa queda de fato é alopécia? Quem mandou pra gente? O Vicente. Isso. Ótima pergunta. Isso é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes o cabelo realmente cai e isso faz parte do ciclo, tá? A gente vai pensar se é alopécia quando tiver sinal de alerta, que é o quê? Falha nessa região, falha aqui no meio, diminuição do volume e passado de 100 fios por dia. Esses são sinais de alerta que a gente precisa pensar, será que não é uma alopécia? Ai, doutora, sua linda! Palmas, produção! Você é maravilhosa! Que gostoso ter você aqui pra gente conversar. Inclusive, eu já deixo vocês aí de casa com uma outra bomba no colo. Qual é o assunto que vocês gostariam que a nossa doutora voltasse para falar? Qual que vocês querem? Transplante capilar? Querem falar sobre, como é que é a sobrancelha também? Que são as... Transplante de sobrancelha. Transplante de sobrancelha. Querem saber? Pode mandar pra gente as perguntinhas que a gente vai avaliar aqui e vai passar pra doutora. Amo vocês. Vou rapidinho com a doutora Tamara pro intervalo. Espero vocês aqui na volta para aquele beijinho, aquele